Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Aleluia. A primeira aula que nós tivemos lá na faculdade, o pastor detonou as nossas Bíblias, né? Lembra, né? E aí todo mundo ficou com medo de pregar. O pastor Nil chamava um, não, deixa para depois, agora não sei o quê, e arrumava sempre uma desculpa. Aí agora chegou um outro pastor lá, mudou mais algumas coisas. E é interessante que são novidades que a gente nem prestava atenção. Mas quando a palavra de Deus fala, né? Quando nós examinamos as Escrituras, tudo é diferente. O ler é gostoso, mas o exame é bem melhor. Amém? Estamos lá? Diz assim, Filipenses capítulo 2: portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão, completai a minha alegria, e tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade as demais pessoas superiores a si mesmo. Cada um zele não apenas por seus próprios interesses, mas igualmente pelos interesses dos outros. Você pode repetir o versículo 4 a toda a igreja? Em voz alta, se possível. Todos juntos, versículo 4. Vamos lá? Amém. Altíssimo e eterno Deus, eis aí a tua palavra e o teu povo. Usa-me como teu instrumento, pois se tu não me usares, Pai, eu e o Senhor sabemos que nada acontecerá aqui, mas se o Senhor me usar, muita coisa boa vai acontecer. Estou na tua dispensação. Amém. Quando a palavra de Deus fala portanto e então, ela está dando sequência de um assunto interior. E quando você lê a partir do versículo 27 do capítulo 1, você encontra aí falando da unidade dos crentes em Cristo. E é interessante que ele, no versículo 29, ele dá sequência e fala de novo, portanto, por amor. E ele vem chegando. Aí vamos ler o versículo 29. Portanto, por amor de Cristo, vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. E aí ele diz, portanto, se por estarmos em Cristo temos algum poder, algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito e alguma profundidade fraternal e compaixão, aí ele fala, completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que tem destruído o cristão é o contrário do que está aqui. Todo mundo tem a sua ideia, todo mundo tem o seu projeto, todo mundo tem o seu plano. E isso é algo que é normal em todo lugar, porque com quem você conversa, a palavra é única. Só tem um Deus. Todo mundo é de Deus.
mas as nossas atitudes não demonstram isso, e isso leva a gente a tomar posições errôneas. Quando nós ouvimos a Bíblia falar que temos que ter um só pensamento, uma só atitude, quer dizer que todos devem caminhar para o mesmo alvo, para a mesma direção. Mas infelizmente muitos querem caminhar do jeito que ele acha melhor. É o erro de não examinar as Escrituras. As pessoas têm lido a Bíblia e tirado as suas conclusões, porque eu acho que é assim e assim eu vou fazer, porque eu acho que desse jeito é que Deus está falando e assim vai ser. Mas quando eu olho e examino as Escrituras, eu entendo que Deus deu uma determinação, e se eu seguir ela, tudo vai ser diferente. As coisas vão ser transformadas conforme eu posso ser abençoado pelo Senhor. Mas quando eu olho e falo, não, se eu parasse só nesse portanto, eu compreenderia diferente. Mas quando eu fui no portanto anterior, ou no então anterior, eu começo a ver que há uma situação acontecendo, e nessa situação está sendo dado alguns conselhos para eles, e esses conselhos é que me levam a tomar posições com Deus. Eu começo a me renunciar e começo a trazer para a minha vida o que o Senhor quer de verdade em mim, e não o que eu acho que é. Isso tem acabado com o povo de Deus, tem levado o povo a tomar decisões que não é para tomar, tem levado o povo a questionar liderança, que não é para questionar, tem levado o povo a falar assim, eu acho que está exagerando, eu acho que isso não deve ser assim, começa a tomar posições, eu estou aqui e por que ninguém me ajuda? E não é isso que a Bíblia diz. É interessante que Jesus passou por uma situação dessa, quando ungiram ele, e falaram que era um desperdício, que deveria pegar aquele valor, daquele azeite ou perfume caro, que era o valor de um ano, um salário de um ano, e pegar e dar para os pobres. Jesus pegou e falou assim, os pobres você tem todo dia. Aí alguém deve ter pensado, igual nós pensamos hoje, que ignorância, né? O pobre está precisando, o pobre necessita, mas o próprio Jesus disse, você tem todo dia, e a mim? Jesus estava dizendo assim, aproveita enquanto eu estou contigo, enquanto eu estou com vocês, porque depois eu vou embora. E se você não aprender nada enquanto estou junto de vocês, quando eu for, vocês não saberão o que fazer. Mas os pobres, vocês podem ajudar ele hoje, pode ajudar amanhã, e quando eu for, vocês continuarão ajudando. Não é um óleo que vai mudar a vida de um pobre, não é um valor de um perfume que vai mudar a vida de um pobre, mas é uma constante ajuda que vocês vão ficar aqui fazendo, até ele ter condições de andar sozinho. E isso leva a entender que nós também não devemos questionar quando somos levados a alguma direção que às vezes não entendemos. E é interessante que ele fala no versículo 30 do capítulo 1, que eles estavam em grandes lutas. E aí ele vem falar de poder, vem falar que eles têm algum encorajamento, vem falar de amor. Irmão, quem está lutando não pensa em amor. Quem está lutando, ele passa a ser uma pessoa egoísta, uma pessoa que só pensa em si. As orações deles são egoístas. Esses dias estava conversando na igreja lá no Monte Cristo, e falamos a respeito de oração egoísta, e eu dei até um exemplo que foi interessante, e depois eu pedi para alguém orar, e essa pessoa veio, orou. Posso falar um versículo? Posso isso, posso aquilo?
e levou 6 segundos orando e 5 minutos pregando. Que eu falei assim, que nós temos a mania de falar assim: eu estou sentindo de Deus, então eu vou fazer. O apóstolo Paulo nos ensina a fazer os cultos racionais, quer dizer, com ordem, com decência, conforme Deus dá a direção para quem? Para o anjo da igreja. E o anjo da igreja faz a liturgia do culto, e se tiver alguma coisa sair fora da liturgia do culto, o anjo da igreja será notificado pelo Espírito Santo de Deus e tudo se transforma. E aí falei assim, nós temos a mania egoísta de ser. Irmão, vem aqui orar. Para que eu vou orar? Você vai orar para que nós possamos comprar mais cadeiras. Aí o irmão começa: Senhor Jesus, nós estamos aqui agora pedindo ao Senhor que abra os nossos corações, abençoa aqui para que nós possamos ter verbas para comprar mais cadeira, e louvado seja o teu nome, Pai, porque precisamos de cadeira. Mas Senhor, olha para a minha vida, Pai, eu também preciso de coisa lá em casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, e faz uma lista de meia hora de que precisa de Deus, e para que ele foi chamado, ele só faz 2 minutos. São pessoas egoístas que pensam em si. Na luta a gente só pensa em sobreviver. As nossas orações com Deus são orações egoístas. Nós não chegamos diante de Deus, agradecemos, não entregando a Deus conforme é. Nós questionamos tudo que é feito. Nós levamos a nossa vida assim, aleatoriamente. E aí ele começa a dizer assim: se por estarmos em Cristo. Só isso aqui marca a minha história e a sua. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Já começa aí. Aí a Bíblia fala: aqueles que são meus, faz a minha vontade. E ele disse: por estarmos em Cristo, temos algum poder. Ele está dizendo: eu tenho autoridade porque eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura e com o Senhor eu sou mais que vencedor. Então eu tenho condições de caminhar, de ir mais à frente. A luta que está sobre mim, ela não vai me destruir, porque eu estou em Cristo e em Cristo eu tenho a vitória. É por isso que nós temos que aprender a nos derramar no Senhor e a confiar nele. Nós temos que aprender a clamar conforme Ele pede, temos que aprender a entregar a Ele conforme Ele quer que nós entregamos. A nossa entrega, ela é muito superficial, é entrega com medo, entrega: o Senhor vai fazer, eu tenho certeza, vai ser bênção, maravilha. Pastor Jair, só não sabe o fogo que está dentro de mim, que o Senhor vai fazer. Mas amanhã alguém bate na sua porta: meu Deus, e agora? O que eu tenho que fazer? Aí começa: Senhor, se o Senhor não fizer nada, meu Deus do céu, eu vou ter que parar de ir na igreja, eu estou isso e aquilo. E começa a questionar e a colocar empecilho. Cadê o Deus que vai fazer? Abre a porta, chama para entrar. O que você veio fazer aqui? Eu vim te cobrar assim, assim, assim. Olha, vamos orar, vamos conversar. E quando sai de lá, você sai abençoado. Um tempo atrás, morava em Sumaré, estava passando uma luta tremenda. Aí aconteceu uma situação, eu não pude pagar. Todo mês falando, todo mês indo lá e avisando: não tem. E um belo dia, falando: nós vamos ter que mandar o oficial de justiça na sua casa. Eu falei: pode mandar. Aí um dia a gente estava saindo para ir para a igreja, o oficial de justiça bateu em casa. Pois não, sou oficial de justiça, eu vim aqui para penhorar um bem seu. Demorou, meu querido. Aí ele falou: por que você não pagou? Eu falei: por causa disso. A minha situação está aí, você pode ver. Aí o meu carro estava com escora de baixo, travado lá. Aí ele pegou e falou assim: eu preciso penhorar um bem seu. Eu falei: amém. O que você quer penhorar? Quero penhorar sua televisão. Amém, vamos lá penhorar ela. Aí ele entrou,
Na hora que chegou, viu aquela televisão grande assim de tubo, meio esquisita. Ele olhou para mim assim: é essa sua televisão? Eu falei: é. Rapaz, você está mal mesmo, hein? E ele falou assim: eu vou te dar mais 3 meses. E daqui 3 meses eu não venho aqui. Se você tiver, você me liga, que eu te dou mais algum tempo, se caso você não tiver. Mas se eu ficasse escondendo dele, um dia ele bateria com a polícia lá em casa, para levar minha televisãozinha velha. Ele não quis levar. Eu falei: pode levar, filho. Que eu não estava achando aonde jogar aquela televisão, que ela estava queimada também. Ai, que beleza. Mas Deus honrou. Ele me deu mais 3 meses. No segundo mês a coisa mudou. Nós acertamos, começamos a acertar. Aí veio uma televisão diferente. Aí passou um moço lá e falou: vou levar essa televisão embora, que ela já estava na garagem já. Ele levou embora, fez um dinheiro com ela e levou a vida dele, e eu a minha. Mas se eu corresse e inventasse história e brigasse com Deus, você acha que Ele ia me abençoar? Aí ele fala: temos algum poder, temos algum encorajamento de amor. Não é encorajamento qualquer, de amor. Temos alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e paixão. Como nós estamos olhando os nossos irmãos? Como nós estamos olhando os nossos vizinhos, as situações ao nosso redor? Quando alguém fala que vai abençoar fulano, quando alguém fala que vai levar alguma coisa para alguém, qual é a palavra que nós usamos? Eu me lembro uma vez que falaram que ia abençoar um rapaz. Ele está vindo aqui direto, está uma bênção na igreja e tal, está sem emprego, e às vezes ele dorme aqui na igreja, às vezes isso e aquilo. Nós vamos abençoar ele. Aí o irmão veio e falou: não abençoe ele, não merece. A outra: não pode abençoar quem não merece. Aí a Bíblia fala aqui, ó: completai a minha alegria em uma só atitude, em um só espírito. E as pessoas começam a virar juízes em cima dos outros. E se Deus pediu e mandou o anjo da igreja abençoar, quem sou eu para ir contra? Quem sou eu para ir contrário àquilo que Deus quer abençoar? Nós às vezes queremos questionar aquilo que não é nosso dever fazer. Eu lembro uma vez que teve alguém questionando e fazendo juiz de alguém. Aí não foi nem um pastor, foi uma irmãzinha. Ela pediu oportunidade para cantar um hino e falou: irmão, eu saldo os irmãos com a paz do Senhor, glória a Deus, amém. E falou assim: eu não quero atrapalhar nada, eu vou cantar o hino sim. Cantou, e no meio do hino, no refrão, todo mundo alegre e feliz. Ela meteu o dedo na cara do obreiro lá e falou assim: quem te constituiu sobre juiz? E voltou a cantar, e foi aquela bênção. A igreja ficou assustada, o obreiro começou a chorar, e de repente pediu oportunidade e pediu perdão para a igreja, porque ele estava fazendo um julgamento contra uma pessoa que Deus queria levantar, e o anjo da igreja já estava trabalhando para levantar. Eu quero que você entenda uma coisa: se Deus quer fazer, nós todos temos que estar na mesma direção. Nós somos um só corpo, nós temos que ter a mesma comunhão, a mesma direção em tudo, porque nós buscamos o melhor no reino de Deus, o melhor nas coisas de Deus. Quando nós vivemos essas divergências de opiniões, divergência de ação, eu não quero que ninguém ande igual zumbi para o mesmo lugar, não. Eu quero que você entenda uma coisa: se você está focado dentro da palavra, a única direção que você recebe é do céu, e essa direção vem através do anjo da igreja, que passa para todos, e todos caminham de acordo com a palavra do Senhor. É assim que caminhamos, é assim que nós agimos, é assim que nós fazemos
Quando estamos focados no Senhor, a igreja cresce, a igreja se desenvolve. Uma coisa interessante que eu tenho visto aqui é isso, que a igreja ficou bonita, os crentes ficou bonito, porque está todos andando na mesma direção. Apesar do líder não estar tão bonito assim, mas estamos caminhando. Louvado seja Deus. Isso é importante para nós, andarmos como Deus quer. E aí ele dá sequência: completa a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor. Como você está pensando? Como você está amando? Houve um acidente ali na rua, lá no centro. Uma moto passando, o carro não parou e pegou, jogou para o chão. E nisso, um parente da pessoa que estava na moto parou e foi socorrer, correndo, pedindo ajuda e tal. Aí vem um policial e fala: não, está tudo tranquilo, senhora, pode ficar tranquilo, está tudo em ordem, não sei o que. Ela falou: está tranquilo porque não é seu parente, mas como é meu parente, não está tranquilo não, preciso de socorro agora. Essa é a pergunta. O mesmo amor. Por coincidência, o nosso pastor é irmão do nosso missionário, e ele está apavorado, porque ele sabe a luta que eles estão passando lá. O que ele passa para a igreja é o quê? É as bênçãos que está acontecendo, mas entre família é ali que está a batalha. Então, é irmão do nosso pastor, mas o mesmo amor que ele tem que ser o mesmo amor meu. A mesma prontidão de estar abençoando eles tem que ser a mesma minha, a mesma nossa. Nós não temos que falar assim: eu vou ajudar só com isso porque eu tenho isso e aquilo. Não, é o seu parente, é o seu irmão, é o mesmo amor, é a mesma dedicação. Então hoje eu vou me sacrificar aqui para que eu possa ajudar, porque amanhã ele vai estar melhor, vai estar bem e vai dar tudo certo. É assim que nós temos que nos posicionar em tudo, dentro daquilo que vivemos do reino de Deus. Nós chorarmos juntos. Nós entendemos aqui na leitura que o apóstolo Paulo, ele mostra a alegria que ele tem com aquela igreja e diz: no início do meu ministério, só vocês estiveram comigo, e não só por uma vez. Aí você vai lá em Corinto, você vê um povo que vive uma vida pobre, uma vida sem muitos recursos, e de repente eles insistem em ajudar, porque vive o mesmo amor. Eles estavam ajudando igrejas que eles nunca viram, pessoas que nunca teve notícia, que não sabia nem o que acontecia, mas o mesmo amor que Paulo dedicava àquele povo, que eles nem sabiam quem era o amor daqueles irmãos. E a Bíblia fala assim, que eles, lá em 2 Coríntios capítulo 8, que eles insistiram em abençoar. E a Bíblia declara quem eles eram: pessoas sem recursos. E diz que a pobreza deles se transformou em alegria no dar. Irmão, isso mexe com qualquer um, quando o seu coração se move em direção a abençoar alguém, só porque você ama a pessoa que está indicando ela. Isso é verdadeiro amor. E tem almas que estão sendo salvas através dele lá, e a bênção que você determina para lá é para aquelas almas que talvez você nunca vai ver na vida, mas um dia no céu você vai encontrar ele lá, e com um rebanho tão grande que você vai falar: eu pude ajudar com o mesmo amor do meu pastor, o mesmo amor da família. Isso que mostra o quanto nós precisamos estar unidos. Esse negócio de divergência de pensamento, eu acho que não preciso, eu acho que é muito, eu acho aquilo. Uma coisa que esvazia a igreja é essas divergências também. Já viu quando vamos para uma reunião de oração, aí alguém fala assim: acho que não vai ninguém, aí ele não vai. A outra também acha que não vai ninguém, também não vai. Aí às vezes a igreja, o pastor ora sozinho. Eu tive essa experiência esses dias.
Mandei no grupo, chamei todo mundo para o evangelismo dos casais. Aí um deu uma desculpa, um deu outra e tal. Eu falei, bom, aqueles que puderem estejam comigo lá, estarei lá às 5 horas, assim, assim. Cheguei lá às 5 horas, não tinha ninguém. Abri a igreja, tirei um período de oração, ninguém chegou. Aí fui para a rua, ninguém apareceu. E quando chegou no culto, veio 2. Ô pastor, não pude vir, mas eu vim para o culto. Amém. Mas não xinguei ninguém não. Não fiquei triste com ninguém. Eu só percebi que eles não estão no mesmo amor. E quando nós estamos no mesmo amor, é diferente. Pastor, mas todo mundo tem um compromisso. Sim. Mas quando estamos no mesmo amor, as coisas mudam. Os compromissos se tornam secundários e as coisas tomam direção primárias na nossa vida. Era o que acontecia com Jesus. Lembra quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente? Parece que ele colocou em segundo lugar aquilo ali. Ele simplesmente falou, tá bom, ficou lá mais 2 dias. Aí depois falou, Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. O próprio Jesus já sabia da situação de Lázaro. Só que ele não colocou uma morte nele, ele colocou um sono. Aí quando os discípulos questionaram Jesus, ele falou assim, não, ele está morto. E Jesus foi lá, porque ele era dono da vida, e ele toma essas direções. Lázaro estava no mesmo amor que Jesus, e Jesus no mesmo amor que ele, mas havia algo que Jesus precisava ensinar para aquelas pessoas. Por isso ele demorou um pouco mais, mas ele trouxe vida novamente a Lázaro. Eu não tenho como fazer isso, então eu tenho que ser pronto a atender em qualquer momento. Eu tenho que clamar a Jesus pelas vidas, eu tenho que buscar a Jesus. E se prover a Ele, fazer um milagre através de mim, Ele fará. Mas eu tenho que estar pronto a todo momento a somar. Vamos dar sequência. Nada façais por rivalidade, nem por vaidade, pelo contrário, cada um considere com toda a humildade os demais pessoas superior a si mesmo. Isso é algo tremendo na nossa vida, que tem matado também a igreja. Nós menosprezamos as pessoas dentro da igreja, porque o cargo dela ou a posição dela não é do mesmo tamanho da nossa. Menosprezamos porque o carro dela é diferente do nosso. E é interessante que muitas vezes nós temos um carro pior do que o dela, mas nós comparamos com alguém que tem um carro melhor, e aí trazemos o desprezo. Somos tão ruins para essas coisas. Vivemos assim numa informações duras no dia a dia. Nos tornamos egoísta nato em tudo. É algo que a igreja traz assim, vem trazendo muito disso. Até quando somos desafiados a fazer algo para Deus, nós queremos fazer achando que vamos ser melhor do que outro. Pessoas já lançam desafios que causam rivalidade dentro da casa de Deus. Uma vez eu entrei nesse desafio, eles ofereceram lá um presente e falou assim: quem der a maior oferta que vai ganhar.
Aí o bobão ficou lá, né? Alguém vinha com 10, eu puxava 20. Aí alguém chegava com 20, eu puxava 50. Aí eu sei, irmão, que eu gastei o dinheiro do mês todinho para ganhar um presente de 10 reais. Por causa de rivalidade. Por isso que nós perdemos, porque não temos uma unidade. E ele diz para nós não viver assim. Todos somos iguais, mas eu devo considerar o meu irmão superior a mim. Aí você vai ver o quanto vai ser diferente o tratar, a comunhão, a busca de Deus um com o outro. Isso muda a história, isso nos transforma. Aí ele diz assim: cada um zele, não apenas por seu próprio interesse, mas igualmente pelos interesses dos outros. Aí muitas pessoas gostam desse versículo porque vive cuidando da vida dos outros. Mas não é isso que ele está dizendo. É pelo bem-estar de alguém. E nós estamos aqui hoje justamente para isso. Para que a Bruna possa ter um parto que não venha lhe causar risco. No Brasil, os recursos são tremendos. Eu não sei se alguém mais aqui, quando eu nasci, foi uma parteira que fez o parto. Não tem ninguém mais velho que eu aqui não, né? Todo mundo foi ao hospital, né? Ah, a irmã também, glória a Deus. Então, não fala a nossa idade. Mas o meu filho, a minha filha, foi no hospital. E é interessante que no momento que a minha esposa estava lá para minha filha nascer, a gente não podia entrar, aquela época toda lá, meio estranha. E ela disse que chorou muito, gritou muito. E eles, calma mãe, logo, logo tal. Aí acabou fazendo cesárea, porque demorou muito e fez cesárea. Do meu filho da mesma forma. Meu filho, ele nasceu tão grande, que teve que fazer cesárea. A cabeça dele, eles pensaram que ele estava sentado. É sério, irmão, tanto é que depois que ele nasceu, teve que dar complemento. Ele chorava, mamava, chorava, e não acontecia nada. Ele ficava com fome. Aí eu falei para minha esposa assim, ó, ele tem que comer mais coisas, que ele está com fome. Aí levaram ele, deram um complemento, o menino voltou já dormindo. Comia muito. Ele nasceu com 5 quilos, quase 5 quilos, 4.700, quase 5 quilos. Imagina, só cesárea mesmo. Fica tranquilo, que Deus cuida, tá, irmão? E isso mostra assim que nós temos que cuidar e ver essa situação um dos outros. O médico, quando levou no médico lá, o médico falou, isso tudo pelo SUS, hein, irmão? O médico falou assim, corre lá para o hospital estadual que está nascendo. Chegou no estadual, o médico falou assim, leva de volta. Aí chegamos lá no outro, ele falou, leva para lá. Aí cheguei lá, o médico falou, leva de volta. Falei, então só assina um termo aqui de responsabilidade. Se o senhor assinar, escrever direitinho, eu levo de volta, senão ele não sai daqui. Aí o médico falou, então vamos levar para a mesa. Chegou lá, o menino já estava roxo. Porque eu estava cuidando do bem-estar do meu filho. E uma senhora que estava internada no mesmo quarto, o filho dela morreu por causa disso. O médico mandou, ela foi e não brigou. E nós não tivemos como também ir atrás para brigar, porque estávamos diferentes um do outro. Tanto é que ela nem deixou eu entrar no parto, porque teve que reanimar aquela coisa toda. Nasceu um menino lindo de olhos azuis, aquela coisa maravilhosa.
E eu já comecei a estranhar. Olhei para minha esposa e falei: sou negão. E não tem nada a ver, né? Aí começou um monte de gente cuidar da minha vida, denegrindo a imagem da minha esposa. E amigos chegavam em casa, vinham ver a criança, via, olhava, me chamar na frente dela: ó, faz o exame que não tem nada a ver. E até hoje o menino é loiro, né? Mas Deus é tremendo. Fez um milagre na minha vida. Me deu um filho loiro. O olho dele agora é verde, mas é a cara do pai. Glória a Deus, né? E isso porque alguém cuidou. E alguém quis cuidar da minha vida de forma errada. Mas quando alguém cuida do bem-estar do outro, esquecendo de si só, o milagre acontece e as bênçãos vêm sobre nós. Eu quero te desafiar nesta noite a tomar uma posição diante de Deus. Examine as Escrituras e quando for tomar alguma posição, toma de acordo com a palavra de Deus. Esquece o que você pensa e lembra do que Deus está dizendo. Mude o seu jeito de ser. Pastor, mas eu não concordo com isso. Está na Bíblia? Aceita. Meu filho fala assim para mim, quando a minha esposa me pede alguma coisa e eu fico relutando, ele fala assim: aceita que dói menos, pai. E tem exatamente isso, irmão, aceita que dói menos. Quanto mais você relutar, pior é para você. Porque quando Deus quer, já viu aquela palavra que Ele coloca um anzol no nariz e você não sai? Dói demais. Hoje tem moda pôr aqueles piercing no nariz, né? É porque ninguém nunca puxou, mas o dia que puxar ele nunca mais coloca. E aí você fica ali, ó, e Deus está trazendo, está trazendo. Você sabe por que coloca piercing e boi? Para o boi obedecer. É verdade. Então, mãe, quando seu filho colocar piercing, você fala: opa, se não obedecer, eu sei aonde puxar. E nós temos que nos posicionar, obedecer ao Senhor, obedecer a voz do anjo da igreja. Isso traz bênção e retira dor. A Bíblia fala que não acrescenta dor à obediência. Examine as Escrituras como ela é, viva da forma que ela é, deixa Deus mudar a sua história. Renúncia dói muito, irmão, dói muito. Quanto eu tenho que renunciar a sono por causa da faculdade. Eu te amo, pastor Osbi, mas o resultado é tão gostoso, irmão. Você começa a ler a Bíblia assim, você fala: meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha visto isso. Você vai ouvir alguém falar, você fala: esse camarada está falando besteira. Você não é mais enganado. Isso ajuda muito, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho de oba-oba. O irmão fala assim: e Jesus está aqui. Aí todo mundo, aí ele só fica no Jesus está aqui. Ele dá uma rodadinha, o pessoal gostou, ele... Aí você pergunta: a unção está onde? Nós temos que aprender a viver isso. E eu gosto do reteté, irmão, mas eu prefiro a palavra. Eu prefiro a palavra, porque ela me transforma. E a Bíblia fala assim, que a salvação vem em ouvir a palavra de Deus. Quantos de nós vamos nos tornar salvos do egoísmo, da individualidade hoje aqui, porque nós ouvimos a palavra e tomamos uma posição? Os nossos corações vão ser mais abertos em amor, nós vamos ter mais condições de ser abençoados, porque vamos ouvir mais a voz do nosso pastor.
vamos estar unidos. E eu quero orar por você. Vamos colocarmos em pé neste momento. Eu gosto de orar, irmãos, mas eu gosto que as pessoas orem. E a oração não precisa ser alta, porque tem coisas que a gente fala para Deus, é só nós e Deus. E geralmente quando eu faço esses desafios, eu levo a pessoa a entender que a minha presença aqui não vai alterar nada. Então a oração é sua, não é minha. E eu quero te dar um tempo para você orar e falar com Deus as suas verdades, os seus medos, as suas renúncias, as suas preocupações. Se você não vive um único amor, que você possa achar o caminho para viver. Se há um egoísmo na sua vida, que você possa aprender a renunciar. É você que vai falar com Deus. Eu não vou mudar nada na sua vida, mas Deus pode. Deus pode te transformar de uma forma que, olha, a misericórdia vai ser tremendo demais. É com Ele que você deve falar. Eu não vou te ajudar, mas Deus vai. Mostra a sua história. Conversa com Deus. Não se preocupa com ninguém, não. Essas horas que aparecem coisas para tentar te tirar da presença do Senhor. Porque você precisa falar é com Ele. É Ele que vai moldar a sua história.